Quando você pensa que o Oda não pode surpreender, ele vai lá e surpreende. One Piece, capítulo 1044. O Guerreiro da Libertação. Então, estamos aqui em mais um vídeo nos Revolucionários e bora pro vídeo. Bom, o capítulo de nome Guerreiro da Libertação abre com a capa que é o volume 8 do Diário de Bordo Insensível da Guerra Double Six. E o nome do volume 8 é Mama está em expedição, pesquisa iniciada. A gente tem aqui os dois membros capturados, né? O Nid e o Yonde. E a gente tem uns filhos da Mama que querem fazer pesquisas científicas com eles agora e querem dissecar eles, né? Qual rumo isso daí vai dar? Não sei, mas eu acho que muito provavelmente eles vão ser salvos, né? Porque dificilmente alguém morre, então... Além de que eles têm a pele penetrável, né? Tem todos esses detalhes. Mas não sei quem vai salvar eles, mas imagino que eles vão ser salvos. Bom, mas agora vamos para o capítulo em si, né? Que é maravilhoso. O capítulo abre com os tambores tocando, e com Zunisha, e o batimento cardíaco retumbante. O que aconteceu? Por quê? Como posso me levantar novamente? Eu perdi. Então, temos o que faz referência ao último capítulo, né? O barulho que seria dos tambores, mas aqui, aparentemente, esses tambores estão representados pelo coração do Luffy, que tinha parado e voltou a bater. E ele fala que se sente tão divertido. Então, nosso querido Momonosuke já fala, Joy Boy é o Luffy. E aí a Yamato pergunta, Zunisha disse isso? Nisso, Sandy acorda. E ele já olha pra cima, todo assustado, falando Luffy. Nisso, todos também estão olhando assustados. Luffy retornou? Como, né? Creio que ele tava desmaiado, né? Ele não sabia que o Luffy tá perdido, mas eu acho que ele tá assustado com a nova aparência, que veremos um pouco mais pra frente no capítulo, né? Chapéu de palha. Ei, ele ainda está respirando. Isso é o que diz o Marco, né? E a Nami chora que o Luffy ainda está vivo. Então, temos agora uma página importantíssima, onde vamos para Mary Jose e temos um diálogo dos Goroseis, que comentam do cara que morreu, que tentou interferir na batalha, né? Obviamente. E eles dizem, perdemos um dos nossos melhores agentes e incitamos a fúria do Kaido. Essa foi uma decisão sábia? Outro Gorosei responde, se isso nos trouxer um bom futuro, por que não? É melhor esmagar qualquer insegurança. O governo mundial vem tentando obter a Gomu Gomu no Mi há eras, e ainda assim nunca caiu em nossas mãos, por todos esses 800 anos. É como se a própria Akuma no Mi estivesse fugindo de nós, mas isso não é impossível. As Zoans têm vontade própria. Ainda mais essa fruta que tem o nome de um deus. O outro nome da Gomu Gomu no Mi é uma Zoan, fruta do humano, mítica, modelo Nika, o deus do sol. Sim, a teoria estava certa, o Luffy tem uma Zoan bolada de um deus bolado que tem propriedade de borracha no corpo. Mas vamos comentar essas frases, né? As Zoans têm vontade própria. Isso daí abre brecha para muita coisa, né? Bom, primeiro, a gente já tinha indícios disso desde quando inseriram os Zoans em armas, né? Porque, justamente, daria para inserir uma paramecia numa arma? Fica o questionamento como ativaria os poderes, né? Já que não é uma pessoa externa que ativa, mas o próprio usuário. E sendo a arma um objeto inanimado, como é que ele se ativaria, né? Mas tu dá a propriedade de um animal para uma arma, aí ela se ativava, né? O que tinha coerência. E aí alguém poderia manipular isso. Mas agora tá se falando que a própria fruta em si já tem uma vontade, né? E eu citei o caso das Akuma no Mi nas armas porque faz sentido, né? Se a fruta ela dá uma certa vontade até um objeto inanimado, então por que ela mesmo não teria, né? Nisso a gente pensa. Porque o nome é Akuma no Mi, né? De fato, será que tem um espírito dentro das frutas? Muito provavelmente. Talvez não em todas, mas nas Zoans, agora que foi confirmado que elas têm vida própria, com certeza. E aí, por que o espírito do Nika está numa Zoan, né? Isso é o que a gente tem que se perguntar. E de onde vem? Tem uma frase lá em Skype, do Kaladir, se eu não me engano, que
porque ele fala que o espírito das pessoas que se vão ficam nas árvores, né? E então, será que árvores dão frutos? Será que quando o espírito de uma pessoa tá numa árvore, ela dá um fruto da... A gente teria que teorizar sobre isso, né? Porque o espírito do Nika estaria numa árvore também. E como explicar outras zonas, né? De modelo, tipo, básico, tipo, fruta do cachorro e esse tipo de fruta. Como um espírito de um animal, assim, insignificante, né? Tudo bem, um animal místico, tipo fênix, ir para uma árvore, pode ser, mas tipo, porque é um espírito irrelevante também, digo, animais mais básicos também iria, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, mas que as zonas têm vida própria, essa informação vai mudar o rumo das histórias, né? Isso explica em partes porque nunca conseguiram capturar, a fruta meio que foge deles, mas aí a gente entra com uma teoria, né? Mesmo se capturassem, muito provavelmente, pela zona ter vontade própria, isso explica talvez porque a gente não viu muitas zonas despertadas até agora. Provavelmente, como a Zoan tem vontade própria, ela meio que vai decidir se o usuário é digno ou não de despertar ela. Então, talvez por isso a gente não tenha tantas Zoans despertadas. As Zoans não consideram seus usuários dignos, mesmo que eles sejam muito fortes. Talvez pela maldade deles, etc. Então, dá pra teorizar que mesmo que o governo pegasse a Gomu Gomu no Mi, que é a fruta do humano modelo Nika, talvez se eles dessem pra alguém comer, provavelmente a pessoa não despertaria como o Luffy despertou, porque a fruta meio que rejeitaria o usuário, né? Mas aí não rejeita o Luffy. E agora, outro comentário, né? Todo mundo falando que o Luffy é Joy Boy quando ele desperta a fruta do Nika, né? Será que o Nika foi o primeiro Joy Boy? Ou será que Joy Boy é um título dado para quem consegue essa dignidade de despertar, né? De se provar digno para a fruta e aí a fruta permitir ser despertada nele. E aí quando a pessoa desperta a fruta do Nika, ela é considerada Joy Boy? Será? Não seria, aí nesse caso não seria bem uma reencarnação, né? Mas de certa forma seria o motivo do Roger, por exemplo, não ser considerado Joy Boy, né? Porque quando o Roger vai para Logtail, ele cita, né? Queria ter conhecido você, Joy Boy, queria ter vivido no seu tempo. Ele também, se eu não me engano, ele comenta que ele chegou no tempo errado, que mais alguém viria. Provavelmente é alguém que desperte essa fruta do Nika, né? E provavelmente quando o Kaido diz pro Luffy, numa daquelas derrotas, ele diz, né? Você não pode ser Joy Boy. Provavelmente ele falou isso porque ele sabia de alguma coisa, né? Que o Joy Boy tem algo de especial. Então eu realmente acredito que esse algo especial que o Joy Boy tem seja ter a fruta do Nika e despertar ela. E aí não são todos que despertam, porque tendo ela vontade própria, ela não se permitiria despertar por qualquer um, né? Então isso daqui é uma teoria que eu tô lançando aqui no vídeo. De qualquer forma, a gente lançou um vídeo no canal sobre Nika ser o primeiro Joy Boy. Vai ficar o link na descrição e no comentário fixado. Passem lá também. A gente está teorizando bastante sobre isso aí. E, bom, continuando o capítulo, seu corpo tem as propriedades de borracha, ele luta usando sua imaginação, enquanto faz as pessoas ao redor sorrirem. O guerreiro da libertação, também conhecido como Nika, o deus do sol. Seu despertar traz ainda mais força física e liberdade ao seu corpo. É dito ser a habilidade mais ridícula do mundo. Cara, isso aqui é genial. Olha, eu estava um pouco contrário, sempre fui na verdade um pouco contrário à ideia da fruta do Luffy ser algo especial, ser algo meio predestinado. Apesar dela agora ser, o que eu acho que é mais interessante é que ainda não perdeu a essência de que o poder dele, isso o Oda é genial, ele conseguiu não quebrar a única coisa que a gente tinha medo que quebrasse. Não perdeu a essência de que o poder dele ainda é meio bobo, né? Ele só consegue manipular a borracha, né? Ele só consegue fazer o corpo dele ter propriedade de borracha e manipular isso. E agora o que é mais legal, o despertar dele não é nada mais do que ele se esticar mais, porque é exatamente o que diz aqui, né? Traz ainda mais força física e liberdade ao seu corpo, ou seja, o corpo com propriedade de borracha está muito mais livre, ele vai conseguir se esticar de forma impressionante, né? Mais do que as limitações que ele tinha, tipo, Gear Third, né? Que ele se esticava muito, mas depois ele tinha que ficar pequeno. E agora ele vai, caramba, se esticar estrondosamente, ou seja, o poder continua meio bobo, mas sendo algo que o Luffy sabe usar. Isso que é interessante. Então acho que essa essência não foi quebrada, apesar da fruta dele agora ser, claro, algo meio raro, né? Uma zoa mística. Mas gostei.
Gostei da forma que foi feito. E gostei que o despertar dele não é nada mais do que ele só tendo mais força física e podendo esticar mais. Tanto que eles dizem a habilidade mais ridícula do mundo. Mas mesmo assim, ela sendo ridícula, isso que é interessante, o Luffy consegue usar, né? Então ele faz ser forte. Isso que é interessante. Porque ele domina essa habilidade ridícula. Ele sabe fazer a borracha ser algo a favor dele. Ele usa as propriedades do corpo para lutar. E ele consegue derrotar os inimigos fortes. E agora ele consegue justamente fazer isso de forma mais livre, né? E isso também remete ao que ele sempre falou, né? Que ele sempre quis ser o homem mais livre do mundo. E que o rei dos piratas era o homem mais livre do mundo. Agora ele tá tão livre que até o corpo dele está perfeitamente livre. Ele pode já esticar sem limitações e lutar da forma mais engraçada possível, né? E ridícula, usando as palavras do capítulo. O Orochi tenta mandar, continuando o capítulo, o Orochi tenta mandar um papo furado pra Hiyori, pedindo pra libertar ele, porque ele na verdade foi manipulado pelo Kaido, mas é tudo mentira. Ela manda a real na cara dele, de que o Oden acreditou na promessa, mas ele mentiu, mas que os Kozukis nunca voltam atrás na sua promessa. Uma coisa engraçada é que o Kanjuro, no resquício de fogo, aparece, mas em vez de queimar a Hiyori, ele queima o próprio Orochi. Não sei que o Kanjuro fez isso. Provavelmente ele queira morrer junto com o Orochi, né? Ele deve estar morrendo, até considerando o tamanho do fogo. Os Kozukis sempre cumprem a sua promessa. E qual era a promessa dos Kozukis? A libertação. E nisso que ela fala, os Kozukis sempre cumprem sua promessa, logo corta pro Luffy, que sente que pode fazer qualquer coisa e pode lutar mais ainda. O som do coração dele está engraçado também. Esse é o meu ponto mais alto. Este é o Gear 50. O Gear 50 nada mais era do que o despertar da fruta dele. Uma coisa interessante, justamente fazendo essa conexão, o guerreiro da libertação, os Kozukis sempre cumprem sua promessa. E agora eles estão cumprindo a promessa de libertação. E quem vai trazer? O Luffy, que é agora o Nika, o deus do sol, o guerreiro da libertação que voltou para libertar o povo que estava oprimido. Nisso, o haki dele está no alcance muito, muito maior, o que faz o haki do rei, o que faz todo mundo desmaiar. E aqui a gente pode teorizar, será que o despertar da fruta aumentou o alcance do haki dele, porque agora ele é mais livre no corpo dele, né? Ou será que a fruta é tipo um One for All? Porque para quem assistiu Boku no Hero, sabe que o One for All ele é um poder que armazena a força do seu usuário e na hora de passar para o próximo, né, já que é um poder de passar para gerações e gerações, na hora de passar para o próximo ele tem a força do usuário antigo acumulada, ou seja, é um poder que fica mais forte com o tempo. Será que por ser uma Zoan e com vontade própria, a fruta não absorveu o haki do rei, do Joy Boy antigo, sabe, sei lá quantos Joy Boys existiram, mas não absorveu o haki do rei do Joy Boy, ou do próprio Nika, se é que ele existiu. Mas de qualquer forma, não absorveu o haki do rei dos usuários antigos e agora o Luffy tá meio que recebendo, por isso o haki do rei dele ficou mais forte? Ou será que só aumentou o alcance, ele despertou todo o seu potencial? É coisa que a gente tem que teorizar, né? Mas bem, de qualquer forma, o haki do rei tá full apelão aqui, o haki do Deus do Sol, derrubando todo mundo. Kaido fica em choque, Luffy logo agarra ele com uma mãozona, tacando ele de um lado pro outro, como se fosse brinquedo. E aqui o desenho ganha um tom cartunesco, o que ficou muito bom. O Kaido manda um Bottle Breath e o Luffy começa a rir, depois ele faz um tom cartunesco, o quê? Tipo, daqueles desenhos da Warner Bros, tipo, uma coisa bem perna longa. Aí ele arranca o chão e rebate o Bottle Breath que volta pro Kaido. Então realmente tá bem cartunesco, eu achei da hora. Então o design do Gear 50 vai ser essa coisa cartunesca e na luta vai ganhando esse design também, para justamente fazer referência a ser algo engraçado, né? Que o Nika é o guerreiro que faz os outros rirem. E aí da hora que a pose do Luffy de Nika é a mesma que ele apareceu. Agora eu só não vou lembrar se essa cena é filler ou se ela é canônica. Mas lá por Skype também tem um festival que o Luffy começa a rir imitando o Nika, né? E ele fica exatamente como ele tá agora, como ele apareceu na frente da lua nesse capítulo, né? E bom, o capítulo termina revelando a face dele, ele tá rindo muito e Kaido pede desculpa de que não queria vencer daquele jeito, mas Luffy diz que está tudo bem porque eles vão resolver isso agora. E nisso a última página tem: a batalha está nos momentos finais. Próximo capítulo teremos uma página colorida.
Eu suponho que o próximo capítulo já seja a derrota do Kaido, porque tem seguido esse padrão, né? Só a gente lembrar da luta do Sanji, da luta do Zoro. Tem um capítulo deles passando dificuldade, o inimigo é derrotado no próximo. Então suponho que no próximo capítulo Kaido caia. Embora eu não queira um pouco isso, eu acho que ainda poderia estender essa luta por mais uns 2 capítulos. Botava o próximo, o Kaido voltando para dar um equilíbrio. E aí o Luffy se supera e derrota, finaliza ele depois do próximo, né? Era algo que eu iria achar mais interessante. Mas enfim, foi um verdadeiro divisor de águas, um capítulo fantástico. Tudo mudou, a perspectiva é completamente nova e a gente tem que teorizar sobre o que vem. Mas de qualquer forma é isso aí. Não esqueça de ver o vídeo no canal sobre o Nika, vídeo de teoria. E até o próximo vídeo. Valeu, falou. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e nos seguir nas outras redes sociais.